Nós não esquecemos do roubo do governo do L aos aposentados do INSS. Não esquecemos. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. O L está lá tranquilo, ninguém fala o nome dele, ninguém vê os crimes do governo dele, porque teve um crime escandaloso. Roubaram os velhinhos em mais de 6 bilhões de reais. Os velhinhos, os aposentados que deram a sua vida trabalhando por este país e quando chega na sua velhice de viver, já vivem com um salário apertado, com benefícios muito baixos, tem que comprar remédio. É uma vida difícil dos aposentados brasileiros, né? Os que recebem as pensões do INSS. É muito baixo, realmente, para as necessidades. E aí vem esses corruptos colocados lá na Previdência e no INSS pelo L, para roubar os velhinhos. E isso já vinha desde o governo anterior, do B, isso já vinha acontecendo, mas numa escala menor. Aí quando o L assumiu, pô, já está lá um esquema montadinho de tempos. Eu não vou dizer nem que começou no B, isso é bem coisa antiga. Ninguém sabia exatamente. Mas aí quando veio o governo do L, pegou esse esquemão já, ó, todo pronto, só ele colocou um rato. Ele colocou um rato lá na Previdência. Um cara que já foi lá no governo Dilma, lá atrás, estava respondendo processo, foi afastado, foi ministro do Trabalho na época, foi afastado por irregularidades, por denúncias. Depois ele estava envolvido também na Lava Jato, recebimento de propina, Caixa 2 eleitoral, lavagem de dinheiro. Mas depois foi tudo enterrado, porque enterraram, livraram o L da cadeia, enterraram toda a Lava Jato com a ajuda do B. Aí vem o L e coloca esse ministro, ex-ministro da Dilma lá atrás, que estava assim com o Ciro, hein? Nas campanhas passadas aí era assim com o Ciro. E aí pegou esse cara, que já era um rato antigo, que trabalhava junto com o PT, que roía o queijo junto com o PT. E aí colocou no Ministério da Previdência. Aí ele coloca um cara lá no INSS e esse fez aumentar esse bolo de roubo aos aposentados brasileiros. Tá? Aí ficou o caso ali, aí a Polícia Federal abriu investigações, escândalo escandaloso desse, mas aí veio essa questão do Laranjão, do B, do processo do B, do Bananinha, aí só fala disso. E a gente está esquecido, né? Aí depois que a gente vai saber das coisas como é que estão, como foi mostrado agora essa semana na imprensa aí, o T, o advogado supremo do L, ministro T, Tolley, é uma coisa assim. Ele tinha puxado para si as investigações do INSS. Imagina, um cara que defendeu, que foi colocado no STF pelo L, sempre defendeu o L, que ajudou a acabar com a Lava Jato, que vive ultimamente aí só dando decisões, livrando todo mundo, anulando todos os processos, anulando tudo que cai na mão dele ali, ele vai anulando tudo da Lava Jato. Todos os ladrões da Lava Jato já estão soltos, claro. A maioria está já com os processos anulados e todos os casos que vão chegando é muita gente, é muito ladrão, é muito rato para limpar, né? Limpar a ficha deles. Aí ele vai anulando tudo. Aí como esse ministro T, advogado supremo do L, ele estava com uma ação do governo, também estava com ele, uma ação do governo, quando os velhinhos começaram a entrar na justiça pedindo a restituição dos valores, pedindo indenização, era muito processo no Brasil todo. O governo entrou com processo no STF para centralizar isso lá no STF, suspender enquanto a investigação anda, enquanto o governo tinha um plano de restituir esses valores aos aposentados e aos velhinhos. Aí esse ministro T estava com esse processo das indenizações, né, aos velhinhos. Só que aí esse ministro T, o Tolley, puxou para si as investigações da Polícia Federal sobre o roubo, o processo criminal, sobre o roubo aos aposentados. Não tem nada a ver, a indenização é uma coisa que ele estava tratando. Aí ele, de ofício, manda uma ordem para a Polícia Federal, trazendo para ele todas essas investigações, como ele fosse ser o relator dessa investigação. Por quê no STF?
porque envolvia ali algumas suspeitas de parlamentares. Tem um deputado lá, tem senador, e estão vendo isso aí. Então, ele trouxe para o STF, porque tem algum parlamentar envolvido nesse esquema. Sempre tem político por trás. Aí a investigação está no STF. Só que aí a PGR viu que ele estava misturando as coisas. Ele estava com o processo de indenização e com o processo criminal que a Polícia Federal está investigando depois que o escândalo estourou, depois de um relatório da CGU. Aí a PGR entrou com uma ação lá, um pedido lá no STF para que o presidente do STF não deixasse na mão do ministro T, o Tolley, que tirasse da mão dele e fizesse um sorteio, porque ele puxou para ele, monocraticamente, uma investigação dessa. E aí o presidente do STF, aí pegou, fez o sorteio e caiu com quem? Essa investigação criminal que está na Polícia Federal, caiu com um ministro indicado pelo B, o terrivelmente evangélico. Ele foi sorteado essa semana, ontem, foi sorteado e está na mão dele agora essa investigação da Polícia Federal para apurar esses desvios e apontar os responsáveis. E entre os responsáveis está o irmão do L. O irmão do presidente está lá suspeito. A sua associação que ele faz parte de aposentados, de pensionistas, de idosos, está envolvida nesse esquema bilionário também, de várias entidades, não é só uma, são várias, um esquema muito grande, que roubava os velhinhos. Por isso o interesse do L, né? Que isso ficasse na mão do T, do advogado supremo dele, do Tolley. Mas aí, ainda bem que a PGR, que foi indicado pelo L, mas tirou das mãos do Tolley e agora foi sorteado o ministro terrivelmente evangélico indicado pelo B. Então agora a oposição, com esse ministro relatando esse processo que envolve político, tem a chance de apontar quem são os responsáveis e não fazer o que foi feito lá na facada, né? Quando teve a facada do B, o B assumiu o governo, tinha a Polícia Federal na mão e não descobriu os motivos e quem pagou e quem financiou lá aquele maluco que deu uma facada nele. Ele depois sai do governo e sai atirando que a Polícia Federal... O Bananinha estava na imprensa essa semana dizendo que a Polícia Federal não resolveu nem a facada do pai. Pô, o pai estava na presidência, com o ministro da Justiça, a Polícia Federal, tudo na mão dele. E como é que não descobriu? Não é? E agora depois fica apontando que a Polícia Federal não descobriu, porque o delegado isso, o delegado aquilo, se ele tinha o poder dentro da Polícia Federal. E agora está nas mãos do ministro terrivelmente evangélico fazer essa investigação e descobrir realmente quem são os responsáveis. Agora o problema é que no Brasil tudo é política, é um lado defendendo os seus bandidos, os seus criminosos e apontando o crime do outro lado. Esse é o problema. E porque vai ter a CPI também no Congresso, uma CPI, uma CPMI, né? Uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então é Senado e Câmara. Então foi também ali por votação essa semana aí, semana passada, foi escolhido lá um senador que é do Podemos e é da base opositora ao governo do L, é da base do B. É da base do B esse presidente da CPMI que vai também investigar o escândalo de roubo aos aposentados do INSS. E esse senador, que é de Minas Gerais, do Podemos, é o Viana, Carlos Viana, ele indicou um relator também ligado ao bolsonarismo, um relator dessa CPMI, que é um deputado. Então eles têm a chance agora de esclarecer a gente. Nós que somos independentes livres, não interessa quem vai descobrir crime de quem. A gente sabe que um lado se protege para apontar os crimes do outro lado. Mas que aponte, é sempre assim. Infelizmente no Brasil é assim.
São quadrilhas se defendendo e tentando apontar o crime dos outros. Mas, como eu digo, se é um bandido que vai prender outro bandido, que prenda. Se a gente não consegue prender os dois ao mesmo tempo, mas que um prenda o outro. E aí é um bandido a menos. Entendeu? Então agora o bolsonarismo, tem a chance na mão de esclarecer esse escândalo escandaloso do PT de roubo aos velhinhos, tanto no STF, investigando políticos com mandato, e como a CPMI lá no Congresso, com um senador bolsonarista, um relator bolsonarista, para descobrir também, de forma generalizada, quem são os responsáveis, inclusive investigar o irmão do presidente L. E a gente quer resposta, a gente não tem ligação com grupo nenhum. Somos livres e independentes contra qualquer corrupto, de qualquer cor, de qualquer partido, de qualquer ideologia. É isso aí, vamos em frente, Brasil.